2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Então, este texto, esta passagem, traça o perfil das pessoas que viverão nos últimos tempos, ou seja, nos tempos que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Esta passagem, se nós pensarmos um pouco nos dias que correm, ela retrata muito bem a sociedade que nos recebe, a sociedade em que nós vivemos. Embora não sabemos o tempo que demorará a segunda volta do Senhor, todavia, passagens como estas mostram que Jesus voltará e não faltará muito tempo. É assim que nós queremos. Então, esta passagem demonstra exatamente que nós vivemos estes tempos. Irmãos, olhem para as notícias, abram um jornal, escutem as pessoas a falar e vão ver que estes traços de caráter são vividos hoje em abundância na nossa sociedade. O que nós vamos estar a analisar hoje, basicamente, é só um destes pontos e que diz respeito à amizade, aos prazeres. Diz no versículo 4 que nestes tempos, nos últimos tempos, os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Sem me responder, eu quero que responda ao seguinte: considera-se mais amigo de Deus ou mais amigo dos prazeres? Sua vida, na prática, tem demonstrado maior amizade a Deus ou aos prazeres? É sobre isto que nós vamos estar a falar hoje. Esta passagem não nos refere qualquer tipo de prazer. Podem ser prazeres do desporto, do sexo, comidas, bebidas, luxos, qualquer prazer. Mas diz-nos, nos últimos tempos, as pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Isto faz-nos pensar uma corrente filosófica, não é? Que se chama hedonismo. E o hedonismo, o que é que diz? Ele diz-nos que o prazer é o bem maior que nós podemos ter. O prazer é o objetivo máximo. É o bem supremo. Tudo na vida vale a pena viver se trouxer prazer. O prazer, portanto, é o objetivo principal da vida do hedonista. Embora a origem desta filosofia remonta a 435 a.C., desde que o homem pecou, sempre houve pessoas que viveram para usufruir do prazer e tiveram o prazer como o maior bem possível. E o problema desta filosofia ou desta corrente de pensamento é que ela é perigosa, porque mexe com o que nós gostamos, faz-nos sentir bem, eleva-nos o ego, dá-nos importância, relevância. Afinal, é o nosso prazer que está em causa. E facilmente nos deixamos levar por aquilo que dá prazer. É fácil, é gostoso, não é? É saboroso. É agradável.
O fundador desta corrente é tido como Aristipo de Cirene. Para ele, então, havia dois estágios da alma humana, a dor e o prazer. E ele dizia que o prazer era o movimento suave do amor, ou seja, o único caminho para a felicidade. Sem prazer não havia felicidade. E ele entendia que o prazer era tão importante, mas tão importante, que podia vir de onde viesse e era sempre bom. Então, para este homem, valia tudo. Podia ser a pedofilia, podia ser a bestialidade, sexo com animais, podia ser incesto, podia ser homossexualidade ou qualquer outro prazer, suposto prazer, desde que trouxesse prazer ao homem, era aceitável e era bom. Nós não chegamos lá ainda. Nós, na nossa sociedade, é que não chegamos a este hedonismo radical. Mas andamos lá perto. As pessoas hoje não estão dispostas a sofrer, a lutar muito ou quase nada, seja pelo que for. E vive-se muito isso nos relacionamentos. Por isso, as famílias na sociedade do século XXI passam por momentos críticos, momentos muito difíceis. Já ouviram isto? Eu já não estava feliz há algum tempo, o nosso casamento já não estava a resultar, já não havia felicidade, então eu tenho direito a ser feliz. E decidimos terminar com as coisas. É hedonismo. Não interessa se os filhos vão viver privados de um dos pais, não interessa isso. O que interessa é que eu não estou a sentir prazer e eu mereço ser feliz e vou à procura da minha felicidade onde quer que seja, pode ser num outro relacionamento. Mas se o outro relacionamento também não me tiver a dar prazer, então está na hora de acabar, porque na vida há ciclos para tudo. Então, isto é hedonismo. Quando nos dizem que temos que sentir prazer no trabalho, na alimentação, na família, nos estudos, na vida amorosa, e tudo tem que nos dar prazer, nós estamos aqui a falar desta corrente de pensamento que é o hedonismo. Por isso, hoje, existem muitas decisões que são tomadas não por valores importantes, não por aquilo que é sério, não com uma análise profunda do que é bom e do que é mau, das consequências que as nossas decisões têm, mas por motivos egoístas, se me está a dar prazer ou se não me está a dar prazer, se me está a dar trabalho ou se não me está a dar trabalho ou se me causa aborrecimento. E há muitas coisas que são deixadas de fazer, que são importantes, porque está a dar trabalho ou porque estou a receber algum aborrecimento. Porquê? Porque um dos valores da sociedade onde nós estamos é o prazer, é o bem-estar. Agora, nós cristãos também não somos masoquistas, não é? Ninguém gosta de sofrer. Nós não queremos viver, nós gostamos de ter prazer na vida, é lógico que sim. E naturalmente sentimos tendência para rejeitar aquilo que nos dá trabalho ou aborrecimento, ou que nos traz algum constrangimento. Eu não estou a dizer também que nós cristãos agora temos de ter vidas enfadonhas. Não faz sentido nenhum isto. Nem que temos que rejeitar o prazer porque é pecado. Isso ficou lá atrás na história do cristianismo. Chegou-se a pensar que se uma pessoa tivesse algum tipo de prazer, era pecado e tinha que se fustigar com varas. Eu não recomendo isso. O prazer é bom, eu não creio que seja mau. E creio também que o prazer agrada a Deus. O que pode ser mau é se o prazer se tornar o nosso bem maior, o nosso bem mais precioso, o padrão das nossas escolhas, o objetivo da razão da nossa vida. Ou seja, se formos mais amigos dos prazeres do que amigos de
de Deus. Às vezes os cristãos pegam numa frase e dão-lhe um significado cristão, uma frase pagã, e às vezes dão-lhe assim um significado bonito, cristão e tal. Deus quer que eu seja feliz. É? Pronto, se for Deus, então estamos bem. Eu até consigo simpatizar com esta ideia, Deus quer que eu seja feliz. Sim, claro que sim. Mas os valores da felicidade com que dizemos isso podem não ser os valores de Deus. Esta é que é a questão. Se formos à Bíblia, nós vemos grandes homens de Deus, dos quais o mundo não era digno, que não tiveram uma vida feliz. Feliz aos olhos dos homens. Um açoriano, quando está a passar um bom momento, quando está assim a gozar a vida, não é? Os outros, não sei se na terceira é, mas no Faial é assim. Alguém que vê alguém passar um bom momento e diz assim, estás-te consolando. Ou então, quando estamos assim a gozar um momento bom, assim, isto consola. O nosso continental diz assim, olha, estás como queres. Estás como queres. É a mesma coisa. Mas, na história cristã, nós vemos homens e mulheres que não viveram este consolo, ou não estiveram como queriam estar. E lá em Hebreus, nós lemos, outros, por sua vez, passaram por provas de escárnios, açoites e até por algemas e prisões. E diz no versículo 37 assim, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos com peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, e continua. E isto é Bíblia, isto é cristianismo. E estas pessoas eram servos de Deus e passaram por estas dificuldades porque tinham fé, eram cristãs, amavam o Senhor Deus, viviam a vontade de Deus, mas não viveram-se consolando. Deus era Senhor das suas vidas, mas eles não viveram regaladamente. Então, nesta vida, nós podemos não ter este privilégio de viver regaladamente. Eles morreram por serem cristãos, por amarem o Senhor, por serem fiéis. E isto hoje continua a acontecer, como na oração que fizemos há pouco, noutros povos. Há pessoas que levam choques elétricos na boca por proferirem o nome de Jesus. Nos dias de hoje, pela graça de Deus, nós podemos vir ao templo à vontade e cultuar ao Senhor Deus livremente, mas outros não. Então, temos o direito de sermos felizes? Como diz o outro, sim e não, bem pelo contrário. Sim, até certo ponto. Até certo ponto. Depende do que nós consideramos ser o prazer ou ser a felicidade. Dá um exemplo de um homem que viveu pelos seus impulsos. Sansão. Sansão, a história de Sansão é lindíssima. Pelo menos a parte do nascimento, o anúncio do nascimento deste homem. Então, havia 40 anos que o povo de Deus sofria às mãos dos filisteus. A mãe de Sansão era estéril e ela recebeu o anjo do Senhor, em forma de um homem, lhe anunciou que ela iria ter um filho, que era estéril, mas apesar disso, iria ter um filho. E esse menino seria um nazireu, seria alguém consagrado totalmente ao Senhor, que vivesse diferente dos outros homens e servisse ao Senhor Deus. Ele seria o libertador do povo. E ela conta ao marido aquela visita daquele homem, e Manoá ora ao Senhor e pede que aquele homem volte novamente e lhes dê mais informação. Então o anjo do Senhor aparece novamente a ela chama o marido, eles interrogam o anjo do Senhor sobre como proceder com aquela criança, e depois, segundo a boa hospitalidade oriental, eles pedem para que aquele homem possa comer com eles.
E o anjo do Senhor diz-lhes: olha, vamos fazer antes um holocausto. Então pegaram no cabrito e fizeram um holocausto ao Senhor. E o anjo do Senhor subiu naquelas chamas até ao céu, para espanto e temor de Manoá e da sua esposa. E eles tiveram de facto aquela criança. Veio a ser um homem com capacidades tremendas a nível da força. E então ele foi consagrado como um nazireu e ele tinha como missão ser o libertador e o juiz de Israel. Ele não podia beber bebida forte, não podia mexer em cadáveres, não podia cortar o cabelo da sua cabeça, e a sua vida era centrada na glória de Deus e no serviço ao Senhor. Como disse, teria de ser diferente de todos os homens. Porém, Sansão amava o prazer e gostava de sentir prazer em todas as oportunidades que tinha. E um dia apaixonou-se por uma filisteia e disse ao seu pai: olha, eu vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-me por esposa, porque só desta me agrado. Seu pai tentou demovê-lo, mas Sansão não o ouviu. Quis casar com uma filisteia porque lhe agradou aos olhos. O povo de Deus estava proibido de casar com pessoas de outras fés, adoradores de outros deuses. Mas Sansão olhou para a moça e devia de ser engraçada e disse: é esta que eu quero. Não, mas não é a melhor. Não, é esta que eu quero. E o pai então foi buscar, ele casou com esta esposa e depois deu-a ao outro homem. Mais tarde, conta-nos também na história dele que um leão vinha na sua direção bramando e ele pegou no leão e diz a Bíblia que o rasgou como um cabrito. Bem, eu acho que não era capaz de rasgar um cabrito, mas ele rasgou um leão, matou o leão com a força dos seus braços. E dias depois, quando passava lá por aquelas vinhas, ele quis ir ver em que estado é que estava o leão. E reparou que havia lá abelhas. E dentro da carcaça do leão havia um favo de mel. E ele não resistiu. Ele não podia tocar em coisas imundas, não podia tocar em cadáveres, mas o mel era docinho. E ele pensou: que desperdício aqui na carcaça do leão, eu vou comer isto. E pegou, comeu e ainda deu aos seus pais. Porquê? Porque ele não resistiu ao prazer. O prazer era mais importante do que a sua consagração ao Senhor Deus. Conta-nos a história que certa vez foi a Gaza. E a Gaza, ele encontrou uma prostituta. E ele era um homem sexualmente ativo. E pensou: mas por que não? Eu sinto prazer, por que não? E acabou-se deitando com a prostituta. E mais tarde apaixonou-se novamente por uma filisteia chamada Dalila. E é a prova de que os homens apaixonados ficam tolos, não é? E então, ele apaixonou-se e os filisteus, que constantemente estavam a ser fustigados pela sua força, disseram a ela para tentar arrancar o segredo da força dele. Ele lá foi inventando umas mentiras, mas por fim disse-lhes que a força dele estava na consagração. Ele não podia rapar o cabelo, porque aí estaria a sua força. E acabou contando. E o que é que aconteceu, meus irmãos? Sabem o que é que aconteceu? Sansão acabou o cabelo rapado, preso. Os filisteus vazaram-lhe os olhos. E ele morreu esmagado. O templo a Dagon foi dado como uma oferta e morreu esmagado pelas pedras do templo de Dagon. Isto mostra um homem que, mais importante do que ser amigo de Deus, era amigo dos prazeres. Ele não resistia. Ele pensava: mas por que não? Porque é que eu não hei de usufruir disto? E então dava-se a todo o tipo de prazeres, independentemente se eram contrários àquilo que era a vontade de Deus ou não. E a vida dele acabou como acabou. Há uns anos aconselhava alguém, dizia assim: mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Qual era a situação?
tinha começado a namorar com um descrente e esse descrente queria juntar-se com ela. Não era preciso casar, não era preciso esperar pelo casamento, porque não usufruir do prazer já agora, porque não nos juntarmos quando todos fazem isso. Então, essa cristã dizia-me assim, mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Por isso, o desejo de felicidade era superior a tudo o resto. E até hoje, ainda não voltou aos caminhos. Mas deixem-me dizer, meus queridos, os cristãos não encontram felicidade fora da vontade de Deus. E o Senhor jamais abdica da sua vontade, da sua justiça, em favor da nossa suposta felicidade. O que Deus considerou mau, foi mau e será sempre mau. E o que Deus considerou bom, foi bom, é bom e será sempre bom. E Deus não vai abdicar da sua santidade, daquilo que Ele considerou ser justo, bom, por causa da nossa felicidade. Deus não vai abrir exceções. Deus quer que sejamos mais amigos dEle do que amigo dos prazeres. E houve um homem que foi chamado amigo de Deus. Quem foi? Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Porquê? Porque obedeceu à voz do Senhor quando Deus o chamou para uma terra que ele não sabia qual era. Porque creu nas promessas de Deus quando todas as evidências eram contrárias. Ele creu que teria um filho de uma mulher estéril. Ele creu, apesar dos momentos difíceis, teve bons momentos e maus, e nós sabemos que a vida dele não foi perfeita, mas ele creu que a sua descendência seria semelhante às estrelas do céu. Ele creu. E quando Deus lhe pediu o sonho da sua vida, o seu filho Isaque, num sacrifício de holocausto, Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho por obediência ao Senhor Deus. E ele sabia que Deus era bom e que não lhe retiraria o filho. E caso Isaque morresse naquele sacrifício, que Deus tinha a capacidade e lhe restauraria o filho, o ressuscitaria de novo. Que fé! Por isso ele é amigo de Deus. Para Abraão, o valor maior da sua vida era a honra do seu Deus. Abraão caminhou com o Senhor, honrou o Senhor, foi abençoado pelo Senhor, por isso ele foi chamado amigo de Deus. Viveu como o salmista disse: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Foi o que Abraão fez. E esta é a nossa melhor opção. Confiar a Deus as nossas vidas e entregar ao Senhor quem somos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades e até os nossos impulsos. Não existe vida mais abençoada, não existe vida mais feliz, do que uma vida que se entregue nas mãos do Criador, que é o Deus que se revelou a nós como um Deus de amor. Não existe vida mais. Não existe bem algum neste mundo superior à comunhão que nós podemos ter com o nosso Deus. Aqueles que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus são infelizes. Vivem constantemente insaciados na vida. Como se bebessem água salgada. Amar os prazeres acaba por implicar sermos egoístas. Vivemos para nós mesmos, centrados em nós. E quem vive assim é idólatra de si mesmo. Não consegue fazer amigos verdadeiros, não consegue ter relacionamentos saudáveis, construir uma vida com relevância, porque tudo está centrado nele próprio e no seu prazer. E o prazer, como vimos há pouco, é ilusão. Não é bênção na vida para aqueles que estão ao seu lado. Quem vive egoísticamente.
Quem vive para si, para os prazeres, acima de tudo, está a ser um discípulo, um bom discípulo de Satanás. Ora, aqueles que vivem como amigos de Deus, Jesus mesmo afirmou: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Os amigos de Deus podem viver momentos difíceis, passar pelo vale da sombra da morte, mas jamais o passarão sozinhos. Os amigos de Deus passarão por tribulações, porque Jesus prometeu que no mundo tereis aflições, mas eles sabem que têm confiança ou estão com aquele que venceu o próprio mundo. Têm essa esperança. Os amigos de Deus sabem que mais importante do que viver uma vida oca, sem sentido, o importante é imitar o Mestre, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, e que ensinou-nos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Os amigos de Deus usufruem do melhor da vida, mas não se esqueçam, não se esquecem que neste mundo são peregrinos. Se tiverem que passar por tribulações como aqueles heróis de Hebreus 11, eles sabem que lá no céu Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima e viverão eternamente na presença daquele que é o Deus, único Deus, poderoso Deus, maravilhoso Deus. Então, meus queridos, quero só desafiar, quero que pensem só nisto. Tem sido mais amigo de Deus ou tem sido mais amigo dos pecados? Gostava que pensássemos se a nossa vida tem sido centrada num egoísmo. Temos pensado mais em nós e nos nossos prazeres, nas nossas vontades, nos nossos desejos, do que naquilo que honra e glorifica verdadeiramente o nosso Deus. Temos procurado construir tesouros aqui na terra e desvalorizado o que Jesus preparou no céu para todos. O que é que precisamos nós fazer para viver aqui com os olhos no céu e consagrar as nossas vidas ao Senhor Deus? O que é que eu posso fazer hoje para que aconteça? Então, temos que fazer compromisso com o Senhor Deus. O Senhor aparecesse aqui numa epifania, aparecia aqui o Senhor, enchia-se o templo com a sua glória, cheio daquela fumaça que nós lemos nas Escrituras. Imaginemos o que é que o Senhor ia dizer a si e a mim para retirarmos da nossa vida. O que é que Deus ia dizer assim? Olha, eu quero que tu me consagres a vida nesta forma, naquilo que tu estás a fazer. O que é que Deus nos diria a nós? Pois é exatamente isso que Deus está a dizer a nós. Ele quer a nossa vida para sermos mais amigos de Deus do que amigos dos, como disse o Rei Sábio, são pura ilusão. Para a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos que vivemos nestes tempos difíceis. Muitas vezes as pessoas são amantes de si mesmas, são egoístas. E as ofertas, por vezes, são tão boas, são tantas e tão boas. E as seduções são tantas e tão boas. Mas, Senhor, ajuda-nos, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria para que possamos viver aqui na terra, neste lodo que muitas vezes nós temos que enfrentar, mas a mostrar o que é um discípulo de Jesus Cristo, que é um amigo de Deus. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos ousadia e dá-nos coragem para tomarmos as decisões certas e termos vidas importantes para todos aqueles que estão à nossa volta. Para Ti.
a honra e a glória ao teu nome seja. Este é o nosso desejo, em nome de Cristo, que o colocamos na tua presença em forma de oração. Amém. Meus queridos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Peço ao grupo de louvor, ao casal Horta e ao casal Sousa para me ajudarem na distribuição do pão e do vinho.